sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Lideranças Diversas. Aqui vocês irão conhecer grandes histórias de profissionais do setor automotivo e da mobilidade, seus desafios tanto na carreira quanto na vida pessoal, na diversidade, na vida profissional, enfim, a gente vai falar de tudo um pouco. A gente vai falar com mulheres, com negros, com LGBTI+, PCDs, jovens, 50+, e muitas vezes com lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. A ideia aqui é te inspirar e fazer com que você saia cheia de insights, mostrar curiosidades das vidas, carreiras, e você saia, claro, muito inspirado, muito inspirada. Hoje a minha convidada é muito especial. Ela é a Marluce Borges, vice-presidente de compras para a América Latina do Grupo Renault. Marluce, que honra ter você aqui, seja muito bem-vinda. Honra toda minha pelo convite, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Muitas histórias para a gente contar História aqui, né? Que não acaba mais. Vamos começar então, porque eu acho que uma história muito legal é da sua carreira, né? Essa sua trajetória toda, você morou fora, você ficou aí muito tempo em alguma empresa, depois veio para cá, aqui para o Grupo Renault, tá? 2 anos, vai fazer aniversário essa semana. Vou fazer aniversário essa semana, dia 6, 2 anos de Renault. Conta um pouco da sua formação, desses seus desafios profissionais, dessa sua trajetória para chegar até aqui. Conto com prazer, até porque tenho muito orgulho, né, dessa carreira, desse tempo todo. Bom, eu comecei a trabalhar bem novinha, Paula, como todo bom brasileiro, né, latino-americano, a gente precisa começar cedo. Cedinho, sempre. Então, eu comecei com 14 anos de idade, a trabalhar mesmo, carteira assinada, como o povo fala. O que você fazia? Eu comecei numa empresa que era uma empresa de transporte, uma transportadora. Já começou picadinha pelo setor automotivo. Teve nem vez. Nem vez. Ela era bem em frente à minha casa, e aí eu lembro que toda vez que eu passava em frente, eu falava, moça, arruma um negócio aí pra eu fazer, arruma um negócio é porque eu sou mineira, tá, gente? Então, esse sotaque não tem jeito da gente fazer, né? Fazer de conta que não tem. Não dá pra disfarçar. Não tem. E aí, eles me chamaram lá, eu fui trabalhar lá com 14 anos de idade. De lá, eu já fui trabalhar numa distribuidora de livros, que era de uma família conhecida. E aí, trabalhei na área administrativa com eles, com vendas. E depois, logo em seguida, eu tinha uma professora na escola, no 2º grau, que ela era RH de uma grande empresa também, uma OEM. E eu falava com ela, eu quero trabalhar lá, porque quando eu saía da casa dos meus avós, a gente passava em frente. Aí eu falei, gente, eu quero trabalhar nesse lugar um dia, E aí um dia eu falei com ela falou, eu vou arrumar uma vaga para você. E aí eu comecei lá, com 17 anos de idade, e fiquei muitos anos lá, fiquei 33 anos. Foi uma carreira bem... Boa vida, uma vida. Uma vida. Mas foi uma história bacana, né? Assim, de muitos anos, de muito crescimento. E tem gente que pergunta e fala assim, mas 33 anos, como é que você começou lá? E eu sempre brinco, eu falo, eu comecei como boa menina, entregava carta. As cartas chegaram... Não era e-mail, né? A gente tem que lembrar. A gente vivia de carta, né? Exatamente, era carta naquela época. Eu comecei com telex na transportadora. Recebeu uns fax. O povo nem sabe o que é telex. Depois fax. Mas foram muitos anos ali, bacana, né? Nesse período, eu comecei, né, como eu falei, bem novinha, fiz minha carreira em compras, sempre em compras. Isso falar, 33 anos em compras. 33 anos em compras. Foi algo que te levou ou foi algo que você escolheu? A primeira vez, né, quando eu entrei, me levou para aquele lugar ali. E eu acho que daí, da primeira posição até quando eu saí, eu fui galgando e eu fui construindo o que eu queria. E dentro da organização, eu tive muitas oportunidades de mudar de área. Mas eu sempre tive esse afeto por compras. Mas é muito pela dinâmica da área de compras, né? É novidade a cada dia. E eu tive também, assim, a boa... não só oportunidade, mas... bons anjos, tive bons líderes também, que eu consegui mudar mesmo dentro de compras, eu consegui mudar de função, eu consegui mudar de área, eu passei por quase todas as áreas dentro de compras, eu consegui fazer uma experiência fora do Brasil, fui para a Europa, fiquei na Itália 5 anos, dentro da área de compras, mas lidando com projetos, um período foi projeto, outro período era centralização de compras de matéria-prima. Então, assim,
Foi uma carreira construída muitos anos dentro de uma mesma organização, mas anos movimentados, assim. Eu acho que cheguei a ficar muito tempo na área, por exemplo, de materiais indiretos, mas foram idas e vindas. Uhum. Fiquei 2 anos, ia para uma outra área, depois voltava de novo. Então, foram 33 anos bem movimentados. O que é interessante, né? Porque eu acho que ainda existe um tabu hoje para o jovem que trabalhar num lugar só não é uma coisa muito animadora, assim, né? Você ainda não tem tantos desafios, você tem que, né, sempre estar se mexendo, se movimentando. E é interessante porque eu sempre falo aqui no podcast que a maioria das mulheres que eu converso, que são grandes líderes, igual você, fizeram também uma carreira durante muito tempo num lugar só. E todas sempre foram muito felizes, satisfeitas e se sentiram sempre, eu acho que muito desafiadas ao longo desse período. Ali eu fui muito desafiada, eu cresci muito como pessoa, obviamente, você começa com 17 anos, sai com 50. Então, eu cresci muito como pessoa e como profissional, e eu tive muitas oportunidades. Eu acho que essa também tem que ser as duas coisas, né, Paulo? Eu acredito que é a sua busca com aquilo que a empresa oferece. Uhum. Então, tem pessoas, eu costumo brincar com os meus liderados, eu falo, tem duas posições dessa empresa. No front, você vem aqui ver o que é que está acontecendo, ou ali na janela. Senta lá e vê a vida passar, porque também funciona. Senta lá, faz o seu dia a dia, que vai funcionar do mesmo jeito. Mas é isso que você quer? Porque se for, para mim, tá tudo bem, né? É uma escolha de cada um. E eu acho que se tem uma coisa que eu posso ser orgulhosa de não ter feito nunca nessa vida, ter ficado na janelinha. Na janelinha, só quando você passava de carro para falar, quero estar ali. Essa posição eu nunca ocupei. E assim, realmente é isso, você vai galgando coisas diferentes. Eu tive a oportunidade de ser líder global, liderando pelo Brasil, né? Anteriormente, eu tive essa oportunidade, eu costumo dizer que não é oportunidade, mas eu busquei esse desafio de morar fora. Isso é importante a gente falar. Eu acho também. Né? Porque é interessante essa história do busquei, né? Eu acho que essa não é uma característica muito que a gente encontra nas mulheres, né? Não, ainda mais mulheres de anos atrás, né? Então, imagina, eu comecei no automotivo em 1989. Eu acho que nem você tem ideia de como... Não, porque você já é sabia novinha. Já sabia escrever. Você não estava ali naquela época. Não estava trabalhando ainda. Então, era uma outra vibe, né? Era uma outra dinâmica. Mulher não era vista adequada para certas posições. E eu sempre fui muito atirada, assim. Eu queria fazer coisas diferentes. Eu não era engenheira. Então, imagina... Você não o que já é uma raridade, né? Você não é engenheira, você não vai crescer nessa organização. Porque tinha que ser engenheiro, né? E aí eu lembro, lá ali eu já tinha uns 20 e poucos anos, estava fazendo comércio exterior, eu falei, cara, eu quero morar fora, eu quero fazer outra coisa, e eu não nasci em berço esplêndido, então eu preciso continuar trabalhando, eu quero ir por essa empresa. E eu tive uma tentativa negada, eu tive 2, eu tive 3, eu tive 4, até um dia que eu acho que eles encheram o saco, falaram, tá bom, deixa ela aí. Dá essa posição para ela que vai funcionar. E eu posso dizer que funcionou, foi super legal, assim, o período que eu vivi lá. Eu consegui conciliar faculdade, estudos com trabalho, né? Então, eu tinha feito comércio exterior no Brasil, e aí eu fui para lá e já fui matriculada numa escola de administração de negócios de Torino e fiz especialização em compras e logística, que era a minha área de afinidade. Eu sempre tive para mim como afinidade profissional a área de compras. Eu gosto dessa área. E aí tem gente que fala, mas como assim você gosta da área de compras? Pelo menos é uma área poderosa, que é dono de dinheiro também. Vamos combinar. E eu sempre falo, porque é uma área que me permite fazer o que eu mais gosto, é relacionamento. Eu adoro me relacionar com as pessoas. Eu adoro a relação interna de dentro da empresa, porque você se relaciona, né, com todas as outras áreas. Compras, eu acho que é uma das poucas áreas que te dá essa possibilidade de entrar em todas as áreas. Transitar em todas, né? E te dá também essa oportunidade de estar conectada com o público externo da sua organização. Então, é uma área que até hoje eu sou apaixonada, eu adoro a minha área. Então, eu fiquei realmente esses anos todos. E aí, quando você fala, mas 33 anos na mesma organização, eu não me senti na mesma organização. Até porque
33 anos, a minha organização anterior, ela mudou várias vezes. Assim como você, né? A gente tem que pensar nisso. Tem que pensar nisso. A organização mudou. Uhum. Ela casou, divorciou, juntou de novo. E tá mudando e continua mudando, né? Então, eu passei por várias empresas dentro da mesma empresa. E eu passei por várias áreas dentro da mesma empresa. Da mesma organização, que é a organização de compras. Então, eu não me sinto como se eu tivesse ficado estagnada 33 anos numa mesma empresa. E eu acho que isso aqui é importante, porque, de novo, o exemplo da janela. Você ficar 33 anos numa mesma posição, no mesmo lugar, olhando a vida passar, deve ser muito triste. Sem ambição, sem correr atrás de alguma coisa, sem uma novidade. Eu acho que deve ser muito triste. Mas em algum momento você resolveu mudar. Em algum momento eu resolvi mudar. Um belo dia resolvi mudar. Mulher depois dos 40 tem umas crises meio loucas. Tem. Isso eu posso dizer que eu já cheguei aí. Então tá. Já estamos por aí. A gente tem crise. Então, depois dos 40, eu já naquele momento de 42, eu já comecei a reavaliar. Falava, mas o que eu vou fazer, cara? Comecei a trabalhar muito nova, eu tenho que fazer outra coisa, não é possível. E eu brincava, e brinco até hoje, não é possível que Deus me criou para ficar nesse lugar. Eu tenho que fazer outra coisa. Então, já depois dos 40, no 42, eu fiz um curso de paisagismo, por exemplo. Eu trabalhava e fiz paisagismo. Eu quero, quem sabe, eu vou fazer paisagismo. Virei uma decoradora, vou para outro lance. Coisa de gente louca, porque nunca aconteceu. Chegou em algum lugar ou virou hobby? Ou nada? Virou foi só hobby, um curso? Não, virou hobby, adoro. Foi um curso, mas virou hobby. E aí eu já comecei a amadurecer isso na minha cabeça, que eu queria fazer coisas diferentes. Eu queria, né, me desafiar com coisas diferentes. E aí, quando foi chegando próximo dos 50, esse negócio aí pegou. Aí realmente começou a ficar, tipo, eu adorava o que eu fazia, eu adorava onde eu estava, mas eu falava, mas eu preciso ver outras coisas. Eu preciso provar para mim mesma que eu sou capaz de fazer isso que eu gosto de fazer aqui em outras organizações. Porque essa era uma dúvida que eu tinha também. Eu falava comigo mesma, eu falava, tá bom. É zona de conforto? Eu tô aqui porque eu gosto mesmo, eu gosto do que eu faço, e eu sempre falei isso pra todo mundo. Isso que eu tô falando pra você aqui, quem vai me escutar depois, né, quem tá me escutando vai falar, realmente ela sempre falou isso, que ela faz o que ela gosta. E eu falava, tá bom, mas se eu faço o que eu gosto, eu posso fazer aqui ou em qualquer outro lugar. Eu não preciso especificamente fazer aqui. E esse aproximar dos 50, que é uma crise pior do que a crise dos 40... Eu não quero essa crise. Ainda vai demorar um pouco. Eu falei, não, eu vou mudar. E aí tinha muita gente que falava, você é louca. Louca. Como que uma pessoa chegando aos 50 anos quer sair de uma empresa que ficou 33? Uma mulher ainda, E mulher, não, isso não é possível, você não vai fazer isso. E eu falo assim, gente, não, a minha mãe, né, a minha família, você ficou louca? Não tô louca, eu vou fazer isso. Com calma, paciência, mas eu vou fazer. E eu estava bem decidida a mudar. Eu falei, não, eu quero mudar. Independente que seja continuidade na indústria, sair completamente da indústria e talvez... Tinha essa possibilidade também. Tinha a possibilidade. Falava, tá bom, vou voltar lá para aquela questão do garden design, que era uma coisa que eu gostava. Quem sabe eu vou fazer isso? Falei, eu não sei, alguma coisa eu vou encontrar para fazer, mas eu preciso fazer algo de diferente. E aí eu tomei essa decisão de sair e comuniquei para a empresa que eu ia sair. Óbvio que foi... Então, quando você saiu, você ainda não tinha... uma oportunidade. Você saiu pra se desafiar. Quando eu decidi mesmo, que aí eu tava decidida a sair, eu não tinha fechado nada com ninguém. Então, isso foi em janeiro de 22. Então, na verdade, eu acho muito... Eu não sei se você já leu, você deve ter lido lá o Poder da Sincronicidade. Quando você começa a pensar coisas, as coisas começam a acontecer. Então, um ano antes, eu já estava com isso muito, muito forte para mim. E começou a surgir algumas coisas. Assim, gente começou a me procurar, conversar comigo, o que eu queria. E aí, eu comecei a comentar também com algumas pessoas que eu queria mudar um pouco o rumo da minha história, que eu queria me testar com outras atividades. E começou a aparecer um monte de coisa. Então, assim... Teve convite para trabalhar com consultoria de desenvolvimento de pessoas, porque é uma coisa que eu gosto também. Teve papo com outras indústrias, nada a ver Garden design nunca. O Garden Design era só... Até hoje é um negócio que só tá aqui. Não... Tá guardando. Tá guardando. Quem Vamos sabe um dia. Só em casa. E aí apareceu a conversa com a Renault. Mas aí não. Aí voltando, que você me perguntou se tinha lugar, não. Então eu comuniquei que eu queria sair, que eu ia sair.
Nós combinamos um prazo de 6 meses. Eu falei, eu não quero deixar vocês na mão, né? Uhum. Adoro tudo que a gente construiu aqui até agora e vamos sair legal, né? Então a gente combinou uns 6 meses. Eu falei, a única condição é que se aparecer algo para mim nesses 6 meses, que seja algo que eu queira fazer, talvez eu não fique até o 1º de julho, mas eu falei com eles muito antes, né? Uhum. Que também era um outro risco. Muita gente fala assim, você é louca? Como é que você avisa 6 meses que você vai sair? Eu falei, mas é o mínimo que eu tenho que fazer, né? Até por uma posição de responsabilidade com aquilo que eu conduzia e da responsabilidade que eu sabia que eu tinha sobre as pessoas, né? Porque como eu sou uma pessoa de pessoas, eu adoro, eu sabia da minha responsabilidade também com aquelas pessoas. Eu falei, eu não posso dar louca de um dia para o outro, eu saio e fica todo mundo, mas o que é isso, né? Então foi uma coisa muito bem construída, muito bem feita. Só que aí no meio tempo, antes dos 6 meses, eu já tinha tido algumas conversas com a Renault e aí eu falei, eu acho que eu vou topar esse negócio, porque eu acho que vai ser legal, né? Eu vou continuar trabalhando numa área que eu tenho afinidade e eu acho que eu tenho um legado. Eu tenho algo para contribuir com essa organização. Uhum. E essa foi uma das coisas que mais me motivou na vinda para cá. Eu acho que a experiência que eu tenho vai fazer diferença naquela organização de compras ali para onde eu vou entrar. E a proposta era legal, a atividade que a gente tinha para fazer era legal. Eu falei, não, vamos embora. E aí eu topei, então eu saí no final de maio de 22 da organização anterior e entrei aqui no dia 6 de junho, que agora a gente vai fazer 2 anos de um trabalho muito bom. Muito bom, mas eu estou muito feliz, porque tem isso, né? Muita gente fala, puxa vida, mas depois de tantos anos você saiu, foi para uma outra organização, como é que esse desconforto tem, não tem? Tem, óbvio, né? Vamos falar um pouco desses desafios? Porque né, nem tudo são, né? Nem tudo é flor, nem óbvio, tudo são flores, é né? óbvio que tem desconforto, não são decisões fáceis de ser tomadas, né? Ainda também não quero aqui incentivar ninguém a fazer loucuras. Um pouco de loucura às vezes é bom. Um pouquinho é bom, mas as pessoas têm que ter sensatez, né? Pensando, planejar isso muito bem. Eu tinha algumas facilidades, eu planejei isso com um pouco mais de tempo, então a transição ali em si foi ok. O desafio maior é você passar 33 anos numa organização e entrar numa organização nova. Que tem uma cultura diferente. Aí você falar, puxa vida, e o que me espera? Né? Como é que vai ser esse negócio? Né? Isso vai ser fácil, vai ser difícil. Dava um pouquinho de dor de estômago, né? Porque normal. Que é bom também, né? Porque se vem muito sem essa dor, fica esquisito. Não, e é normal, né? Eu tinha um colega na Itália que ele falava assim, na minha veia corre sangue, não corre água. Então, eu vou me emocionar, eu vou ficar nervoso. E eu aprendi isso com ele. Então, até hoje, para mim, me emocionar, ficar nervosa... Faz parte do processo. Porque na minha veia corre sangue, não corre água, cara. Então, se eu começar a não me emocionar ou as coisas não me tocarem, aí eu acho que eu comecei a virar um ser humano estranho. Ou elas perderam sentido também, aquela história. É um ser humano estranho, né? Você fala, isso não me emociona, não me toca. Então, foi um grande desafio. Mas se tem uma coisa boa que eu acho nesse processo primeiro, mudar é maravilhoso. Sabe, assim, você vê que você é capaz, que você dá conta de sair de 33 anos de uma organização e continuar gostando do que faz. E dá certo, né? E dá certo. E tem fatores para isso dar certo. Eu acho que a organização para onde eu vim, eu falo assim, de maneira muito transparente, muito tranquila. A Renault me acolheu de uma forma que eu nunca imaginei na vida ser acolhida. Assim. Eu falava, porque eu tinha aquele receio e falava, caracas, eu vou chegar lá e como é que isso vai ser, né? E eu não tive isso, eu não tive esse momento porco-espinho, né, que o povo fala. Não tive, eu acho que eu fui muito bem acolhida. Então eu vi assim, a gente fala, né, dos programas da Renault, a gente fala de diversidade, por exemplo, e eu falava, cara, eu sou testemunha que realmente eles praticam isso no dia a dia. Então, assim, eu me senti, até hoje eu me sinto muito bem acolhida, muito respeitada na posição que eu ocupo, que também não é tarefa fácil, né? Mulher nessa posição, e eu falo por outras colegas, né, outras mulheres amigas, que eu sei que não é fácil, é uma posição pesada, né? E para você estar nessa posição, você precisa de apoios, você precisa ter uma rede que trabalhe em colaboração com você.
E isso no meu dia a dia aqui, eu tenho todos os dias. Então, seja do times internos, né, quando a gente fala de engenharia, do pessoal de manufatura, financeiro, que são as áreas mais ligadas à área de compras, né? Eu sinto esse apoio o tempo inteiro. Então, a minha inserção na companhia, ela foi muito bem organizada, sabe? Que legal. Eu tive uma acolhida e uma inserção muito rápida. Hoje mesmo, conversando com uma pessoa, ela falou, parece que você já está aqui, já tem uns 10 anos. Realmente, o programa de inserção foi... Mas é interessante você trazer esse ponto de diversidade, porque é uma coisa que a gente traz muito para discussão aqui nesse espaço, porque... diversidade ainda é um grande desafio no setor. Em todas as organizações. Né? Em todas as organizações. A gente tem alguns exemplos de grandes organizações como a Renault, como algumas outras montadoras, mas a gente tem aí nossos estudos mostrando, né, dados que a gente mapeia desde 2017 sobre diversidade, e a gente percebe que a gente ainda tem muitos problemas para se resolver, né? A gente ainda tem muito pouca presença feminina, né? A gente tá lá estagnado entre 19% e 21% há muito tempo. A gente tem uma presença ainda muito pequena de mulheres na liderança, né? A gente percebeu até durante a pandemia uma saída maior de mulheres até por jornada dupla. Para as questões familiares, né? Muitas questões ainda que a gente percebe que, por mais que as empresas estejam aí se esforçando, e há um esforço muito grande, reconhecido, a gente ainda tem muito desafio, né? Como que você acha que a gente consegue resolver um pouco isso dentro do setor? Sair um pouco desse lugar, né? E ter mais exemplos assim, não só de acolhimento, mas eu acho que no caso da Renault, por exemplo, é óbvio que a gente não longe de ser exemplo para ninguém, né? De falar, não, mas a gente fez tudo. A Marluce, do jeito que ela tá falando, a Renault não precisa aprender mais nada. Não, precisa, né? Como toda grande organização. E não é um desafio da organização sola, né? Não é só ela. É um desafio da sociedade, das próprias mulheres, né? E hoje em dia a gente ouve falar muito, empoderamento da mulher. Gente, a gente ainda tem que falar muito mesmo. Tem que falar muito para as mulheres entenderem que elas têm esse poder, né? O poder da transição, o poder de se adaptar, o poder de não gostar e mudar de novo. A gente tem isso, mas ninguém conta isso pra gente, que a gente pode, né? Então eu acho ninguém apoia, talvez. Ninguém apoia, não apoia. Mesmo eu na minha decisão, você acha que eu tive muita gente me apoiando a fazer essa transição? O que você acha? Você acha que você precisava de muito apoio? Não, mas não tinha. Tinha um monte de gente falando, certeza. Loucura que você está fazendo, né? Então, não é fácil. Mas eu acho que a Renault, ela está num bom caminho. Ela tem programas importantes, relevantes, né? Ela tem aí a sua parceria também na ONU, né? Ela já há mais de 20 anos que a Renault assinou o EPS também. Foi premiada 3 vezes, né? Em prêmio eu vou ouro. contar que a gente ganhou um prêmio também. Em 2021, ficamos super orgulhosos. E tem que ficar orgulhoso, não é? Eu acho que a gente tem que ser orgulhoso. E a gente sabe disso. que a Renault estava desde cedo lá. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, tem mais de 20 anos. E eu acho que a gente está num caminho bom, é um caminho bacana. E é um caminho que eu sou prova dele, porque eu vejo isso no dia a dia, né? E sou prova do que eu acabei de falar. Eu sou mulher, entrei para a organização numa posição relevante para a organização e com 50 anos. Que aí é uma. Você está em 2 caixinhas, lembra que eu falei na abertura? Eu estou nas 2 caixinhas, né? Então eu acho que eu sou prova disso. Então, mais do que eu acho que falar dos programas, o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente faz para as mulheres, eu acho que eu tenho que dar o meu testemunho, que eu sou prova disso. Eu vivo isso no dia a dia, né? Você se sente uma referência? Você sente esse peso de ser uma referência também, de construir isso? Sinto essa referência. Eu lembro quando eu cheguei, principalmente por ser mulher nessa posição, eu brincava com os meus ex-colegas, amigos lá de Minas Gerais. Eu falava assim, gente, tem hora que eu me sinto uma popstar. Porque todo mundo quer falar comigo. E eu falava assim, e pra mim aquilo era tipo... Por quê? Aí eu fui entendendo e também tomando, para mim, essa responsabilidade. Por quê? Porque, Marluce, você é uma mulher numa posição que poucas mulheres chegam. Então, é óbvio que as outras mulheres, né, principalmente as outras mulheres, elas querem conversar com você, elas querem entender como você chegou ali.
Então, eu participei de vários fóruns internos dentro da organização. A gente tem o Women of Renault. Então, eu participei. Com a manufatura, foi o primeiro. E aí, eu contei para elas a minha história de vida. Que eu falei, eu não comecei nessa posição de gerente ou diretora ou VP. Eu comecei como secretária. Eu comecei do início, entregando as cartas. Então, é isso. E se isso funcionou para mim, vai funcionar para vocês também. Claro que cada um fazendo o seu papel. Então, eu acho que, voltando especificamente na Renault, eu acredito e vejo que a gente faz muitas ações. A gente tem hoje, né, o objetivo de chegar a 50% de contratação de mulheres. A gente já tem 50% de contratação de mulheres, por exemplo, em compras em 2023. 50% das contratadas nosso do ano passado, de 23, foram mulheres. Então, é óbvio que para organizações de grande porte, principalmente o OIM, às vezes nas áreas administrativas é mais fácil você trazer mais mulheres, mas isso não te impede de colocar liderança feminina também dentro da fábrica. Então, hoje a gente tem gerente de pintura, que é mulher, a gente tem na montagem também, nós temos uma gerente mulher. Então, assim, isso não impede de você ter lá, mas é um caminho, a gente tem que criar. Né? É em conjunto esse trabalho. Então, eu acho que a Renault está num bom caminho. E acho que outras OEMs também têm feito isso, mas, de novo, isso não é um papel só nosso, da organização, enquanto instituição. Né? Ele é social, ele vem de todo esse contexto que tem que ser trabalhado em conjunto. Agora, você pegou um desafio, claro, né? Depois dos seus 50 aí, tá? Aí com tudo, mas é um desafio que não é só para tua carreira. A gente também está passando por uma fase na área de compra se transformando, Sim. O setor se transformando, né? Acho que o mundo todo, de alguma forma, impactado por muitos acontecimentos, Sim. Sejam naturais, políticos, enfim. Como que tem sido essa sua visão nessa fase? Porque a gente saiu daquele setor antigo, foi se transformando e estamos justamente nessa... nessa etapa. O que eu costumo dizer, Paulo? A gente tem que estar sempre aprendendo. Então, não tem outro jeito de você encarar todas essas mudanças se a gente não estiver aprendendo. Então, o tempo todo, a gente vai ter que estar se renovando em termos de conhecimento e de como se adaptar nesse novo mundo, nessas novas organizações. Para a área de compras, a gente vem vendo grandes transformações, né? Tanto na maneira como a gente compra, na maneira como a gente se relaciona com os fornecedores. Então, eu que venho dentro da experiência de compras, que hoje já são 35 anos, eu posso dizer que há 35 anos atrás, as nossas relações eram bem diferentes daquilo que as relações são hoje. Então, a gente trabalha e aposta nas parcerias. Então, esse hoje é uma das missões nossa, enquanto área de compras na Renault, não só na América Latina, mas global, em criar mais parcerias e não relação fornecedor, né, e OEM. Então, a gente tem trabalhado muito mais próximo dos fornecedores para criar essa parceria. E não é porque a gente é bonzinho e a gente quer criar relacionamento, não. É porque esse é o way. Ou a gente trabalha assim, ou a gente trabalha assim. O futuro é desenhado dessa forma. Então, as relações estão mudando muito e não adianta, né? Antigamente, a gente era muito agressivo nas relações fornecedor, cliente, no geral, né? Tinha essa relação mais pesada, mais de conflito. Um passado recente. Mas eu acho que outro dia eu estava vendo lá nos Estados Unidos, eles têm um índice bacana, que é o WRI, acho que é WRI mesmo, agora não estou lembrando exatamente o nome. Eu estava vendo uma reportagem de um ex-colega falando da pontuação das montadoras, porque lá, publicamente, elas são pontuadas pelo relacionamento que eles têm com os fornecedores. E aí eu estava ouvindo a entrevista dele e falei, gente, que coisa bacana. Olha, pra você ver, antigamente a gente falava, isso é coisa de americano, porque isso já tem muitos anos que eles fazem. E a gente falava, isso é coisa de americano. E dessa vez, já ouvindo ele contando como é que é isso, eu falei, isso acabou, isso não é coisa de americano. Isso é o jeito que a gente tem que começar a trabalhar. Não precisa ter um índice público, né, de como eu me relaciono com os meus fornecedores, mas esse precisa ser sentido. Então, assim, a gente precisa, realmente, essas relações, elas precisam mudar. E eu acho que isso é um papel
nosso de gestores também. Então, é como eu me posiciono, como eu me relaciono e que tipo de relação eu quero criar com os meus fornecedores daqui para o futuro. O passado a gente não conserta, não tem jeito. Mas falando em futuro, como que entra o impacto aí da inteligência artificial, da tecnologia? Esse aí é outro que a gente está aprendendo com ele, vai mudar para todos nós como a gente se relaciona e como a gente constrói coisas. E isso, óbvio, que vai impactar, está impactando também na Renault. Faz parte de um grande projeto da Renault e que ainda não é público, mas a gente tem um projeto maior que envolve todas as áreas da Renault, em todas as áreas que eu falo, né, nas interfaces, tanto interna para a construção de um novo projeto, quanto externa na relação com os nossos clientes. Então, a Renault ainda vai falar disso no futuro bem próximo. A gente está trabalhando isso interno. Aguarde. Tem coisas boas por aí. Mas não tem como não dizer que isso não vai afetar a maneira como a gente trabalha. Não tem. Não tem, né? Eu vi que recentemente você esteve fora aí participando. No SXSW. Eu vi, te acompanhei. Você vai pra lá com a gente ano que vem, né? Estamos aguardando. A gente precisa levar o setor Vamos levar, vamos. Eu acho legal. É incrível. Pode como contar, eu acho super legal. Chacoalha, te acompanhei qualquer lá nos bastidores. Foi muito legal. A gente lançou agora a delegação da mobilidade. Então, a gente quer levar aí uma leva de executivos, assim como você. Eu acho que é super legal. E a gente tem que aprender. Não podemos ser chacoalhada sozinha. A gente precisa chacoalhar todo mundo junto. Porque aquilo lá é incrível. Como vem inovação na veia, tendência, a gente vê as coisas de outra forma. É porque nós somos agentes de mudança. Total. E as empresas não mudam só, porque tem gente que fala assim, a organização, a empresa. Quem é a empresa, gente? É um número de CNPJ. A empresa é a gente. São pessoas. Somos nós. Então, se a gente não começa a fazer esses movimentos, nada muda, né? Então, acho que faz parte. Mas me conta uma coisa, você contou muita coisa legal, boa, mas tem alguns erros e acertos aí que você pode destacar que marcaram essa sua trajetória toda? Eu acho que, como eu falei antes, né, na minha veia corre sangue, não corre água. Então, obviamente, como todo bom ser humano, a nossa vida é feita de erros e acertos, né? Então, em vários momentos da minha carreira, eu acho que eu tomei decisões muito acertadas, que fizeram e me trouxeram aonde eu estou hoje. E eu falo sempre com muito orgulho de onde eu cheguei, porque eu acho que foi uma construção pessoal chegar até aqui. Mas é óbvio que eu também tomei muitas decisões erradas, mas que faz parte do processo. Eu acho que o que não pode é você não tomar decisão nenhuma. Aí tem alguma coisa errada. Mas se errar, aprende. E se errar, aprende, não tem problema, faz de novo, recomeça, né? Mas sempre teve muitos erros e acertos. Eu acho que quando eu olho para trás, e principalmente pensando agora nessa história toda que eu te contei de trajetória, morar fora, voltar, né? Eu fui muito nova para lá. Eu acho que se tem uma coisa que eu me arrependo muito daquela época ali, principalmente quando eu fui para a Europa, foi que me ofereceram uma oportunidade de ficar mais um tempo na Espanha, a sair da Itália e ir para a Espanha. E eu sou uma pessoa super decidida, eu já tinha decidido que eu ia voltar. E não teve quem me convencesse que eu não voltaria. Então, hoje, lembrando sempre desse período da minha carreira, eu falo, puxa vida, quanta oportunidade eu perdi naquele momento, por ter sido tão decidida, né? Eu fui inflexível na minha decisão. E eu acho que quando eu amadureci e comecei a processar isso, se tem uma coisa que eu me cobro muito, é ser flexível nas minhas decisões. Principalmente nas decisões da minha carreira. Olha, você não precisa ser inflexível, você pode mudar, né? Voltando na história do garden design lá, do jardinagem, assim, mas você não fez nada com jardinagem? Não, eu fui flexível. Eu achei que aquele era um caminho e, de repente, deixei. Tá bom, faz parte. Naquele momento ou hoje, faz parte, decidi que aquilo não faz parte do meu caminho. Então, eu acho que eu arrependo, mas eu aprendi com ele. E aí que eu acho que é o bom do negócio. Você errar, você vai errar mesmo. Não tem jeito. Você vai tomar decisões que depois você vai falar, tá bom, errei. O que não pode... Não se martirizar a vida toda, Não se martirizar, né? E não tomar decisões. Vieram outras coisas boas nesse outro caminho, outras coisas boas, que talvez possam ter de sido coisas muito boas, eu acho que é o que está acontecendo hoje. Sabe, assim, o fato de ter tido a coragem em uma certa idade, num certo movimento, falar, não, mas eu vou mudar isso daqui.
né? Não mudar, né? Foi o que eu falei antes. Continuar fazendo o que eu gosto, mas em um outro lugar, para ver como é que é. Eu acho que esse ver como é que é foi uma das coisas mais bacanas, assim, que eu fiz. Para mim mesma. Esse eu fiz para mim, né? Que foi me colocar em uma situação de desconforto muito grande, mas que me fez conhecer uma organização diferente, que me fez conhecer pessoas diferentes, né? E que é o que eu gosto. Eu gosto disso. Eu gosto desse movimento. Mas é uma coragem que é engraçado, porque é muito difícil a gente achar essa habilidade tão facilmente assim nas pessoas, né? Então, hoje, quando você olha profissionais, principalmente para formar sua equipe, quais são as habilidades hoje que você acha que são essenciais para os profissionais atuais? Primeira coisa, eu acho que a gente tem que começar, as pessoas precisam começar a pensar, eu já penso há muito tempo assim, que não existe liderança sem humanização. Então, se você é uma pessoa que hoje não está nem aí para o lado humano, toma cuidado, porque eu acho que os seus dias de liderança não serão muito longos. É uma boa dica. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Você ser humano, você não pensar só naquela posição, naquele momento, mas o que eu quero deixar? Né? Por que você está ali e quando você sair, como você quer ser lembrado daquilo ali que você construiu, né? Então, se alguém me pergunta hoje, Marluz, você quer ser lembrada pelo quê? Já gostei dessa história de legado, que já é uma das nossas perguntas. Mas você quer ser lembrado pelo quê? Que legado que você quer deixar? Eu quero ser lembrada por uma pessoa que desenvolveu pessoas e que desenvolveu bons líderes e que suportou esses líderes na jornada deles. E principalmente mulheres também. Por quê? Porque eu falo líderes em geral, porque hoje a gente também está numa vibe sempre de falar, né? Mulheres, diversidade, a gente está falando, mas eu lidero homens, eu lidero, né, um grupo diverso. Então, a gente tem que falar que a gente tem que pensar na diversidade num todo, não só num ponto dela, que é também o foco do seu podcast, né? Eu não estou falando só de um nicho, mas de todos. Então, eu acho que é isso. As pessoas têm que passar a liderar com mais humanidade. E existe um processo para isso. Não é simples, porque a gente, principalmente no setor automotivo, na indústria, a gente não foi criado assim, né? Na sociedade a gente não foi criado assim, né? Trabalho é um negócio duro, é um negócio pesado. Então, eu acho que eu quero ser lembrada como uma pessoa que trazia, apesar da posição, apesar daquilo que é da dificuldade de estar numa área de compras que não é fácil, você negocia o tempo todo, é ali tentando achar o melhor para as duas partes o tempo inteiro. Mas você tem que tratar as pessoas com respeito, com humanidade e ser lembrado por esta pessoa, uma pessoa que tratava os outros com o respeito que elas merecem ter. Eu acho que isso é para mim, um bom legado. Que legal. Algum sonho não realizado ainda? Talvez. Vai desengavetar o Garden. Olha, eu sou uma pessoa quase que hiperativa. Não dá nem para perceber na fala, né? Eu falo rápido. Mas eu quero continuar aprendendo muito. Quero continuar fazendo muitos cursos ainda de coisas que eu ainda não imaginava fazer. Por exemplo, agora eu me matriculei num curso de CSI, que é um Chief Spiritual Officer. Não, CSO. Gostei. É um Chief Spiritual Officer. Ainda vou aprender sobre isso, mas entendi que é uma posição importante, é um curso importante para quem lidera. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, eu quero estar sempre em constante aprendizado. E eu acho que eu não descobri ainda o que eu quero ser quando eu crescer. Então, assim, no futuro, quem sabe? Não sei. Né? Hoje em dia, a gente pode viver até os 90. Eu tô com 52, então... ainda tem muito chance. Tem muita coisa, imagina. Mas, tá começando agora. Mais 35 anos para eu fazer um monte de outras coisas. Então, pensa, já tem mais o dobro agora. Isso já não, nem tanto. Mas a gente ainda vai fazer muita coisa. Também não vamos ficar trabalhando até lá, né? Não, vamos pensar calma. Tem que curtir um pouco a vida no fim, né? a dar uma desacelerada, se for possível. Se for possível. A gente sempre termina pedindo para, né, o convidado, a convidada, deixar uma dica, uma mensagem, e no teu caso, por ser mulher, né, eu diria que para as mulheres que estão começando aí e que te olham como referência, né, e que querem entrar no setor automotivo, ainda tem essa dúvida, ou não tem, estão no setor automotivo e querem aí, né, seguir a carreira, o que você diria para essas mulheres?
Eu diria que o caminho, principalmente no OEM ou a qualquer indústria, a indústria não é um setor fácil de se trabalhar, né? Exige muito da gente, mas também te dá muitas satisfações. Então, eu diria que se você quer estar num setor automotivo ou numa indústria em geral e você quer essa posição de liderança, você quer, porque eu escuto isso às vezes de muitas mulheres, mas eu quero ser líder. Legal, faz a sua parte também, procura conhecimento, procura se preparar para você estar no lugar certo na hora certa. Eu acho que na minha vida inteira eu tive muitas oportunidades, é verdade, mas eu me preparei muito para essas oportunidades. Então, todas as vezes que elas aconteceram, eu estava pronta no lugar certo. Porque o que pode acontecer é você estar pronta e a oportunidade não aparecer. Ok. Mas se acontecer o contrário, a oportunidade aparecer e você não estiver pronta, aí é triste, porque você perdeu o bonde. Depois você pode pegar ele de novo, mas é mais um tempo que você tem que se dedicar a isso. Então se prepare, estude, entenda o que está acontecendo no momento, né? Tem tanto podcast legal. Hoje se autodesenvolver é um negócio tão fácil, mas tão simples, tão acessível, né? Então, se autodesenvolva não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa, porque é uma coisa só, né? Você não é a profissional e a pessoa, é um serzinho só. Se desenvolva, esteja pronta, porque as oportunidades elas aparecem. E quando ela aparecer, você vai estar lá prontinha para pegar. E é possível. E vem pro setor automotivo, porque a gente tá precisando de mais mulher também, né? Eu tô com 2 vagas de supervisão. Olá, gente, fica a dica. Precisamos divulgar rápido esse podcast pra ver. Tô aceitando currículos. Muito bom, amei. Muito obrigada, foi um prazer. Super legal, eu espero que esse podcast, eu sempre falo isso, tenha assim um alcance gigantesco e a gente possa inspirar aí muita gente. É isso aí. Né, a gostar do setor, a querer se inspirar numa líder. Trabalhar em compras comigo. Trabalhar em compras, claro, como não. Ter coragem de fazer mudanças, né? Isso Acho que mesmo. Tem muita coisa que a gente falou aí. aqui. Super obrigada. Gente, hoje nós conversamos com a Marluce Borges, vice-presidente de compras para a América Latina do Grupo Renault, poderosíssima. Contou um monte de coisa legal aqui. Super obrigada mais uma vez. Essa é uma série Lideranças Diversas, um podcast realizado pela Automotive Business. Eu sou a Paula Braga, CEO da Automotive Business. Quem edita esse programa é o Marcos Ambroselli. A direção de arte é do Luiz Prado e a nossa trilha sonora é do Chibruski, o Guilherme Schildberg. Eu espero vocês em todas as nossas edições e episódios. Até lá!